vamos dar início ao nosso curso, mais uma etapa. Essa é a terceira aula, aula de número 3, parte 1, Direitos Patrimoniais Disponíveis. Hoje nós vamos ver sobre direitos patrimoniais disponíveis e vamos fazer um estudo dos artigos 13 ao 18, conforme a grade do curso. Mas antes, vamos falar de um tema que digamos que é um dos pilares da arbitragem, juntamente com a autonomia das partes, né? E todo o procedimento arbitral, mas tem alguns pilares que são de extrema importância nós enfatizarmos um pouco, estudarmos além do que já foi passado. E um desses temas, um desses pilares, juntamente com a autonomia das partes, né, e também a equidade, porque a arbitragem ela pode ser por equidade ou por direito. Então, vamos colocar esses três pilares aí, mas tem mais. Mas, a princípio, esses três pilares, direitos patrimoniais disponíveis, né, a autonomia das partes e também a arbitragem por equidade. Isso é muito importante, esses três pilares. Então, como eu falei, requer um pouco mais de estudo para que possamos prosseguir aqui com o curso, para que você também possa, né, nas aulas que virão, já ter uma base bem consolidada já sobre direitos patrimoniais disponíveis, tá? Então vamos dar início ao nosso curso, aula 3, parte 1, sobre direitos patrimoniais disponíveis. O que são direitos patrimoniais disponíveis? Temos aqui, então, a nossa primeira informação para começarmos a aula de hoje. O direito patrimonial, vamos ver aqui a princípio, né, o que é um direito patrimonial, tá? Lógico que nós vamos ver de uma forma mais simples, tá? Bem simples possível e também de uma forma resumida. Não vamos abordar toda a plenitude do que do que versa, né, o direito patrimonial. Vamos abordar aqui o necessário para termos um entendimento sobre direitos patrimoniais disponíveis. Mas antes, vamos ver um pouquinho aqui sobre o direito patrimonial em si. Direito patrimonial. Veja aqui no slide. O direito patrimonial, em regra, deve ter por objeto um bem. Em regra, o direito patrimonial deve ter por objeto um bem. Então, essa é a regra. Vamos começar a gravar. Então, em regra, direito patrimonial deve ter por objeto um bem que esteja em comércio ou que possa ser apropriado ou alienado. Então, nós temos aqui uma regra que o direito patrimonial, nós estamos vendo o que é o direito patrimonial. Daqui a pouco vamos avançar até chegar nos disponíveis e vamos também falar sobre os indisponíveis. Mas vamos ver a via da regra, né? É um bem, tem por objeto um bem. Esse bem, ou ele foi comercializado, ou ele teve a sua apropriação, né, através, por exemplo, da originalidade, nós vamos falar sobre isso, ou da alienação. Então, esse bem, ele veio por um desses meios. E aí, então, nós temos nessa figura aqui no slide, né, uma família, por exemplo, com uma representação de um bem, de uma propriedade, né? Nós temos ali nessa figura um homem, né, com um bem representando ali um carro, temos uma criança com um bem representando uma bicicleta,
uma criancinha também com o seu ursinho e uma mulher com uma casa. Então, o direito patrimonial tem como objeto um bem, não importa qual seja, tá? Aqui, lógico, nas figuras, nós temos aqui algumas representações, mas o que interessa para a gente é saber que o direito patrimonial, né, ele tem por objeto um bem. Esse bem, ele foi apropriado de alguma forma, ou ele foi comercializado, ou ele foi originalizado, ou ele foi alienado. Então nós temos aqui a propriedade, então, né, a posse da propriedade. E no artigo 5º da Constituição fala sobre isso, que o cidadão brasileiro, ele tem direito à propriedade, e tem os incisos lá que vai ser dessa questão das regras da propriedade. Mas vamos aqui adiante no nosso slide. Nós temos aqui então a figura de um direito patrimonial desse bem, como nós estamos vendo, que em primeiro lugar nós vamos ver aqui a via do comércio, como ele foi, né, apropriado. Então nós temos aqui que ele pode ser apropriado através do comércio ou da originalidade, nós vamos ver sobre isso, ou da alienação. Então nós temos aqui, por exemplo, a figura de um direito patrimonial, né, que em regra deve ter por objeto um bem, como eu estou repetindo bastante vezes isso daí, até para ir já fixando, né, essa questão, e que esteja em comércio. Então nós temos aqui a primeira figura representando o comércio. O que é o comércio? Como se apropriar de um bem através do comércio? Essa figura está representando muito bem a questão comercial, né? A relação comercial. Por exemplo, nós temos ali uma parte que ela tem um bem e a outra parte que também tem um bem, bens diferentes. Uma das partes tem um bem que é o valor econômico, né, representando ali pelo cartão de crédito, e a outra parte tem um bem, né, que seria, no caso aí dessa figura, o carro, né? Então eles vão fazer agora a troca desse bem, né? Vão passar para, digamos assim, uma parte passa o bem para outra, né? Que seria o valor econômico, e o outro passa o carro. Então, por exemplo, nós temos aí o dono do veículo, ele tem um valor que ele está pedindo nesse carro, e o pretendente a comprar esse carro aí, ele tem esse valor, e ele então está solidário em pagar esse valor. Essa parte vai pegar o seu valor, dá então para o proprietário do carro, e o proprietário do carro, ao receber esse bem, que é o valor econômico, né, vai passar para outra parte o carro. Então esse carro já não vai ser mais dele, vai ser agora de quem está comprando. E essa outra parte, né, perdeu, entre aspas, aí, o seu valor econômico, mas adquiriu o carro. Então nós temos aí um relacionamento, né, comercial para se adquirir um bem, né? Então o direito, né, patrimonial nasceu, podemos dizer assim, aqui nesse caso, através de uma relação comercial. O que pagou pelo carro, né, tem de posse agora esse direito sobre esse bem, é dele agora, e o que, né, se apropriou do valor econômico tem agora esse bem, que é o dinheiro, né? E agora nós temos essa relação comercial. Então, em regra, né, seria assim que funciona. Mas podemos dar outros exemplos de outras relações comerciais que os exemplos são muitos. Nós nos envolvemos
com essas relações quase que todos os dias, né? Você, por exemplo, precisa ir numa mercearia, você vai lá rapidinho na mercearia próximo à sua casa e você então paga o valor, né, para aquele comerciante daquele bem, né, e você se apropria dele. Então ele é seu, aquele bem é seu, é um direito, né, patrimonial seu, você tem um direito agora sobre aquele bem. E, em contrapartida, aquele comerciante tem agora o direito sobre aquele valor econômico. E assim acontece com as relações comerciais. Então, essa é uma via, né, de se adquirir um bem patrimonial. Mas nós temos mais. E eu já ia até me passando de falar aqui, podemos chamar também esse direito de um direito derivado. Por que um direito derivado? Porque ele derivou de quê? De uma relação comercial. Então é um direito derivado. Ele se apropriou daquele bem, mas aquele bem tinha um titular sobre ele, já tinha um dono. E agora esse dono passou esse bem para ele e ele agora é o titular desse bem. Ele tem um direito a essa propriedade agora, a esse bem. Então é um direito também que podemos chamar de direito derivado. Mas nós temos mais vias de se apropriar de um bem, que seria também, ainda falando sobre o direito derivado, a aquisição, vamos ler aqui no slide, a aquisição de direitos a título derivado ocorre quando já existe uma relação jurídica entre o titular atual do direito e o anterior. Há uma relação de causa e efeito entre o direito que nasce e o que já existe. Vem com as mesmas restrições, com os mesmos efeitos que ele tinha antes. Então, o derivado, né, a título derivado ocorre quando já existe uma relação jurídica, já tem um titular sobre aquele bem, né? E ele então passa esse direito para um outro titular, né? E ele então recebe aquele bem com as mesmas restrições, com os mesmos defeitos que ele tinha antes. Então esse também podemos dizer que é um conceito para ampliar esse nosso entendimento aqui sobre o direito derivado, né? Temos mais aqui, passando agora para uma outra via. Vou ler novamente aqui no slide sobre o direito patrimonial. O direito patrimonial, estou repetindo aqui, vamos ler novamente. Em regra, deve ter por objeto um bem, então nós já vimos isso, que esteja em comércio, já vimos também a relação comercial para se apropriar daquele bem, né? Ou que possa ser apropriado. Então, esse bem que pode ser apropriado, nós chamamos de direito originário. E aqui então você pode ver que nós temos a figura de um homem pescando, né? Por exemplo, o peixe, ele está lá no mar ou no rio e ele não tem um titular sobre ele, ele não tem um dono, ele está lá, né? Se aquele local não for proibido a pesca, a pessoa pode ir ali com o seu barquinho, como está aqui na figura, lançar um anzol, né? E pescar aquele peixe. No momento que ele pesca aquele peixe, né? Aquele peixe passa a ser propriedade dele, porque ele se apropriou daquele bem. Ele se apropriou daquele bem. E isso é um direito originário. Por que é um direito originário? Porque se originou, né, através da apropriação. Não tinha um titular sobre ele. Então ele, ao pescar aquele peixe, ele se apropriou daquele peixe, ele passou a ser titular sobre aquele bem. Diferente se ele fosse no mercado e comprasse um peixe.
o peixe já tinha um dono, né? Como nós vimos aqui na via comercial, na relação comercial, onde o bem já tem um titular sobre ele, né? E esse titular, ele tem livremente ali agora a sua liberdade, podemos dizer assim, de colocar um preço sobre aquele bem. E se eu tiver interesse, eu dou a ele, ao titular daquele bem, no caso aqui do exemplo do peixe, né? Dou a ele o valor que ele está pedindo e ele passa para mim o direito sobre aquele bem. Naquele momento que eu paguei no caixa, né, aquele peixe agora me pertence, aquele bem agora me pertence. Então é diferente do originário. Esse é o comercial, diferente do originário, onde ele pode ser apropriado. O originário, ele é apropriado. Não tem um titular sobre ele, né? E ele, então, se apropria daquele bem. Um exemplo clássico aqui seria o exemplo da pesca. Mas também poderíamos falar sobre a caça, né? Onde o caçador, ele se apropria daquele animal, né? E se utiliza daquela carne, da pele, enfim, os caçadores fazem isso. Então não tem um dono sobre ele. Logicamente, se a caça ali naquele local for, digamos assim, legal, né? Legal perante a lei. Então ele se apropria também. Então nós estamos vendo aqui que o direito patrimonial, em regra, ele deve ter por objeto um bem, tá? Esse bem, ele pode ser adquirido de forma comercial ou, daí nós estamos falando em um direito derivado, né, que se derivou de forma comercial, ou pode ser apropriado, nesse caso não tem um titular sobre aquele bem, ele se apropria. Um outro exemplo clássico também é a posse de terra, do uso capião, quando a pessoa ela se apropria daquela terra e não tem uma reivindicação sobre aquele lote, sobre aquela terra. Então a pessoa passa anos e anos ali cuidando daquele terreno. O que vai acontecer? Perante a lei, ele tem direito ao uso capião, né? Eu acho que são 5 anos, mais ou menos, ele vai ter direito à posse daquela terra. Então ele se apropriou, é um exemplo também de um direito originário. Não tinha um titular sobre aquela terra, e ele passa ali anos e anos cuidando daquela terra. Perante a lei, ele tem direito agora à posse daquela terra. Também é um direito originário. E também esse bem veio por via de apropriação daquele bem. E nós temos uma ampliação dessa informação sobre direito originário, né? A título originário é quando não há necessidade da intervenção de manifestação ou de eventual participação daquele que era titular no direito, seja porque não existia, seja porque a lei dispensa participação, como se fosse o primeiro dono daquele direito. Então veja que na ampliação, né, do direito originário, nós temos também o entendimento aqui agora que a participação daquele que era titular no direito pode ser que ele não existia, mas pode ser que ele existia também, né? Mas por algum motivo não houve uma reivindicação ou porque não há lei que dispensa a participação, né? E ficou como se fosse o primeiro dono daquele direito. Então, quem se apropriou daquele direito ficou como se fosse o primeiro dono daquele direito. Temos mais aqui sobre direitos patrimoniais. Novamente, nós vamos fazer a leitura. Direito patrimonial, em regra, deve ter por objeto um bem. Então, é o que nós estamos vendo aqui, que o direito patrimonial, por via de regra, é um bem. Então, existem vias para se apropriar desse bem. Quais são? Através da relação comercial, falamos então em direito derivado,
ou que se possa ser apropriado, falamos de direito originário, ou alienado. Também estamos falando de um direito derivado, se derivou, né, da alienação. Né? Aí também estamos falando de direito, por exemplo, das sucessões, né? Onde tem aqueles que vão herdar aquele bem. Mas vamos nos colocar aqui sobre o direito alienado. Na figura representativa dessa alienação, a gente vê que a alienação envolve, então, não só as duas partes, mas nós temos uma terceira pessoa ou mais pessoas. Na figura aqui, nós temos 3 pessoas que têm direito sobre aquele bem, né? Ampliando mais a informação no próximo slide, falando sobre que também envolve direito das sucessões. O direito das sucessões é um conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio de alguém depois de sua morte ao herdeiro, em virtude de lei ou testamento. Aqui está falando em virtude de testamento, por exemplo, né? Uma pessoa pode, em vida, não só, né, depois da morte, mas em vida, ela colocar no testamento a partilha desses bens, né? Em via de regra, esses bens têm que ser, no mínimo, 50% destinado aos que têm direito a essa herança, no mínimo. Ela pode querer doar parte desses bens, mas a regra limita a pessoa proprietária desse bem, né, desses bens, a 50%. E os outros 50% é obrigado a destinar para os que têm direito a herdar, a herança, né? Então nós temos, por exemplo, um direito alienado aqui, né? Que está alienado, né? A pessoa ela terá direito, mas pode ser um direito futuro e depois ela terá esse direito, mas pode ser futuro ainda. Então ele está alienado. Se ele está alienado, suponhamos que o tutor desses bens, né, ele está em vida ainda, então ela está no testamento, ela tem direito àqueles bens, mas é futuro, né, a não ser que o titular desses bens ele coloque ela com a participação de usufruto, né, desses bens. Mas vamos colocar aqui nesse exemplo que isso é um futuro. Então ele não pode pegar, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma casa, né? Está no testamento que esse herdeiro ele tem direito a essa casa, mas futuro, enquanto ele estiver em vida, o titular desse bem, né? Ele não poderá, por exemplo, vender esse bem. Ele não poderá fazer isso. Então ele ao se apropriar depois da morte, né? Onde será determinado que ele agora será o titular daquele bem, aí sim ele pode então fazer o que ele bem entender. Aí então ele tem ali um patrimônio derivado, que derivou da alienação, mas é dele, né? Chegando no dia da posse dele, pertence a ele e é um direito dele ali agora. Naquele momento, a partir daquele momento, então, ele tem essa liberdade sobre aquele bem. Mas enquanto ele estiver, por exemplo, alienado, ele não tem. Isso nós vamos falar um pouquinho mais ampliado nos direitos indisponíveis, tá? Mas aqui ainda estamos falando sobre a aquisição do direito patrimonial, que também é por uma via chamada alienação, né? Que aí é um direito derivado também, derivou da alienação. Nós temos aqui depois, lendo no nosso slide aqui, depois da sua morte, ao herdeiro ou em virtude de lei ou de testamento. Temos também mais uma informação aqui, o termo de sucessão de forma genérica significa
o ato jurídico pelo qual uma pessoa substitui a outra em seus direitos e obrigações. Então nós temos também essa característica de sucessão, né? Onde a pessoa substitui a outra nos seus direitos e obrigações. Aí poderíamos falar também daquela pessoa que tem direito a herdar aquele bem, né, depois da morte de outra pessoa, onde ele vai substituir essa pessoa que tinha ali o seu contrato com aquele bem, né, com os seus direitos e as suas obrigações, como, por exemplo, terminar de quitar um financiamento, que por falar em financiamento, também poderíamos dar um exemplo aqui de um direito patrimonial que vem também por meio de uma alienação, né? Um financiamento, por exemplo, de uma casa, onde o banco ele paga o valor daquela propriedade, o banco ele paga o valor daquela propriedade, mas aquela propriedade a ela ainda não te pertence. Quando lá no registro, né, das escrituras públicas, registro de imóveis, estiver no seu nome, aí sim ela te pertence. Mas enquanto ela estiver, né, no nome do banco, né, ela não está no seu nome ainda, ela pertence ao banco. Né? É porque a gente tem, quando financia uma casa ou um carro, nós falamos, não, eu sou o proprietário dessa casa. Lógico que nós não podia ser diferente, falamos dessa maneira, mas na verdade, perante a lei, aquilo está alienado. Tanto é que tem pessoas que, por exemplo, financiam um automóvel, não pode pagar depois o financiamento, o banco reivindica aquele bem, porque ele é proprietário daquele bem, né? E aí acontece muitos casos que o carro, infelizmente, chega na porta ali daquele cidadão e leva o carro, porque ele está alienado, né? O banco pagou por ele e está de posse dele, mas está alienado. Mas no caso, quando ele terminar de pagar as parcelas daquele carro, ou do exemplo como nós estamos dando aqui também, daquela casa, né, aquele bem, aquele patrimônio será de direito dele naquele momento. Então, aquele titular, no caso aqui do exemplo da casa e do carro, daquele bem, né, o titular daquele bem vai transferir para esse que conseguiu quitar aquele bem que estava alienado, né, o direito de propriedade. Então ele vai ter direito patrimonial, né, naquele momento. Ele vai ter direito à propriedade naquele instante. E é o que nós estamos vendo aqui, sobre direitos patrimoniais, para ampliar um pouquinho melhor sobre o que nós vamos ver que é o tema-chave aqui do nosso curso. Eu não digo nem que seja do nosso curso, mas que é um dos pilares da arbitragem, do procedimento arbitral, que diz que a arbitragem, ela só pode, os litígios, né, que devem ser solucionados na arbitragem, só podem ser relativos a direitos patrimoniais, mas que estejam disponíveis. Então nós estamos vendo aqui, ampliando esse assunto, nessa introdução do estudo dos artigos 13 ao 18 da lei, né, para ampliar mais sobre esse assunto. E cada estudo que nós fizermos dos artigos, nós vamos ampliar um pouquinho o tema que digamos assim, um pilar da lei. Como, por exemplo, eu falei da equidade e também da autonomia das partes. Então, voltando aqui, nós vimos que o direito patrimonial, ele vem de várias maneiras, né? A pessoa tem o direito sobre aquele bem, o direito patrimonial, né? O direito àquela propriedade por vários meios. Nós vimos aqui sobre a relação comercial, vimos aqui sobre apropriação, lembrando que a relação comercial é um direito derivado, derivou de uma relação comercial,
A pessoa tem agora aquele direito, né, através que foi adquirido, derivado daquela relação comercial, ou ele foi apropriado, né? Aí chamamos de direito originário. E estamos vendo aqui também as sucessões, os direitos que são transferidos através da alienação. E sempre lembrando que, nesse caso, a alienação, nós estamos diante de uma característica aqui que muitas vezes vai levar a um direito indisponível. Lógico que nós estamos vendo aqui, por exemplo, naqueles casos onde a pessoa ela conseguiu quitar aquele bem, né, e aquele direito daquele que pagou aquele bem, né, foi transferido àquele que conseguiu, através do contrato, quitar as parcelas, né, acordadas naquele contrato. Então ele quitou as parcelas e aquele direito foi transferido finalmente para ele. Derivou de um direito alienado. Derivou de um direito alienado que agora se tornou um direito disponível. Por exemplo, derivou de um direito alienado que se tornou disponível. Mas nós vamos ver que, na sua grande maioria, os direitos alienados, né, é uma regra. Eles não são passíveis do juízo arbitral porque eles estão indisponíveis. E a resposta, eu acredito que já começa a ficar um pouquinho mais fácil o porquê que ele está indisponível. Por que ele está indisponível? Porque essa pessoa não tem direito sobre aquele bem, ele não é o titular ainda sobre aquele bem. Enquanto aquele direito estiver alienado, né, seja por uma herança, seja por um financiamento, seja por um testamento, por várias vias da alienação, né, você vê que ele não é o titular, ele não tem o direito sobre aquele bem. Então já começa a ficar mais fácil da gente entender também o que são direitos disponíveis. Já começa digamos assim, a esclarecer melhor sobre esse assunto, né? Então vamos aqui adiante. O que são direitos patrimoniais? O patrimônio é um conjunto de bens, é o que nós estamos vendo aqui. Esse conjunto de bens pode pertencer a uma pessoa física ou jurídica. Então vamos ampliar agora mais esse assunto, né? Nós estamos vendo que os direitos patrimoniais é um conjunto de bens. Isso já ficou claro, né? Mas a ampliação desse conjunto de bens vai agora que pode ser de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Então aqui nós já começamos a entender que também tem a figura da pessoa jurídica. No artigo 42 do CPC, do Código de Processo Civil, nós temos aqui, por exemplo, uma informação sobre esse tema. Deixa eu colocar aqui na lei. Vai abrir aqui na tela. Nós temos aqui o Código de Processo Civil, no artigo 42, né? No artigo 42, nós vamos ver que o Código de Processo Civil fala sobre a arbitragem nesse sentido, né? Olha o que diz aqui o artigo 42 do Código de Processo Civil. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência. Aqui está se falando do juiz de direito, ok? Do juiz de direito. Ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Qual lei? Qual é a forma da lei? A lei de número 9.307. Então veja que o Código de Processo Civil, no artigo 42, fala que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz, né? Nos limites da sua competência. Só que as partes
elas são ressalvadas, né, para decidir, por exemplo, instituir um juízo arbitral, desde que o bem seja um direito patrimonial disponível, desde que aquele bem esteja disponível. Então, nessa introdução aqui ao Código de Processo Civil, nós estamos vendo que o Código de Processo Civil respalda, né, os litígios que são processados no juízo arbitral. E as partes elas têm direito a dirimir os seus litígios ali no processo do juiz arbitral. Voltando aqui para a nossa aula, nós temos então, na parte em que paramos, né? Deixa eu avançar aqui o slide, que essa parte nós já vimos já. Então nós temos aqui que o patrimônio é um conjunto de bens. Esse conjunto de bens pertence a uma pessoa física ou jurídica. E vimos agora no Código de Processo Civil que essa pessoa física detentora desses bens e essa pessoa jurídica agora que nós estamos vendo, né, no caso de uma empresa, detentora desses bens, ou no caso de uma ONG, ou no caso de qualquer pessoa jurídica, né, detentora desses bens, nós vimos no artigo 42 do CPC, do Código de Processo Civil, que ela tem o direito de, né, levar num processo, por exemplo, no procedimento de um juízo arbitral, para decidir a questão desse bem. Então, nós temos nessa introdução do que são direitos patrimoniais, né, o respaldo do CPC, no artigo 42, que nós temos, podemos decidir desse bem em um processo de um juízo arbitral. Temos também mais uma informação aqui no slide. Enquanto as pessoas físicas possuem um conjunto de bens e consumo, por exemplo, caneta, televisão, relógio, bicicleta, o ursinho que eu falei, o carro, a casa, qualquer bem que veio por qualquer uma das vias a quais nós estamos estudando aqui, de uma relação comercial, derivou de um comércio, ou se originou de uma apropriação, ou derivou de uma alienação, né? Qualquer um desses bens, as pessoas físicas possuem esse conjunto de bens e consumo. Na questão da pessoa jurídica, nós caracterizamos de forma diferente. As entidades, lendo aqui no slide, pessoas jurídicas de fins lucrativos, empresas, ou de fins ideais, instituições, possuem outros tipos de bens. Então, a característica é diferente, né? Qual é a característica de uma empresa, de uma instituição? Esses bens são mercadorias, máquinas, instalações e etc. Né? Então, o diferencial aí de uma pessoa física e de uma jurídica seria basicamente que a física tem o bem para consumo, né? É um conjunto de bens e consumo, basicamente para o consumo dele, para o usufruto dele. Lógico que as empresas também vão usufruir daquele bem, mas a característica é como mercadorias, máquinas, instalações, é para outros fins jurídicos. E todos estes são passíveis de um processo em um juízo arbitral, como acabamos de ver no artigo 42 do Código de Processo Civil. E nós temos também, lógico, em nossa lei, falando sobre os direitos patrimoniais disponíveis, que os litígios relativos a esses direitos podem ser objetos de um procedimento arbitral. Então, nós temos aqui sobre o direito patrimonial, é o que nós estamos vendo a priori, mas vamos avançar um pouquinho mais sobre esse entendimento. Então, nós temos aqui, no nosso próximo slide, vamos começar a falar agora sobre a disponibilidade desse direito patrimonial, que nós acabamos de ver, né, no vídeo passado.
no tocante ao direito patrimonial disponível, este pode ser definido como aquele que possui expressão econômica e de que as partes podem livremente dispor. Então, nós vimos ali, né, 3 exemplos de como ter um direito sobre um bem, né? E quando é que ele está disponível? Por exemplo, nós vimos ali numa relação comercial que o indivíduo ele vai até uma mercearia, por exemplo, e compra um peixe. Ele deu o valor que o titular daquele peixe, né, o proprietário daquele peixe, pediu, ele deu o valor econômico, o bem dele, que seria o dinheiro ali no caso, para comprar aquele peixe, para ter direito sobre aquele peixe. E, em contrapartida, o comerciante entregou para aquela parte o peixe. Aquele peixe agora passou a ser propriedade daquele que comprou. Se aquele que comprou saiu daquele mercado, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Ele comprou aquele peixe. Se ele quiser chegar na esquina e jogar fora, ele joga. Se ele quiser dar para alguém sem exigir nada em troca, ele pode dar para alguém, né? Ele pode fazer o que ele bem entender daquele bem, porque ele tem livremente ali, ele pode dispor livremente daquele bem, porque ele é o titular absoluto daquele bem. Então, nós já estamos começando a ver aqui sobre o que é direitos disponíveis, né? As partes podem livremente dispor. Quando o direito é disponível, elas podem livremente dispor. Por quê? Porque ela é o titular daquele bem. Não tem, por exemplo, um terceiro, não está alienado, então é um direito disponível. Perceba o seguinte, que a maioria dos processos que são levados ao judiciário são de direitos patrimoniais disponíveis. É isso mesmo. As partes podem livremente dispor sobre aquele direito, mas elas levam para o judiciário para que um juiz togado possa decidir sobre aquele bem. Se nós imaginarmos isso na arbitragem, a arbitragem ela pode solucionar qualquer litígio que esteja disponível. Parem para pensar nisso. Se a maioria dos litígios que são levados para a justiça comum são disponíveis, se as pessoas começassem a solucionar, por exemplo, na arbitragem ou em outros institutos, como a mediação, a conciliação, começassem a solucionar em outras instâncias, nós iríamos ter uma justiça muito mais rápida do que a que está atuando hoje. Uma justiça lenta, cara, uma justiça que muitas vezes nem compensa você levar aquele litígio para lá, porque a demora é muito caro, tem que gastar com advogados. Então, a arbitragem, né, na forma de solucionar litígios que sejam direitos disponíveis, é uma alternativa muito mais vantajosa do que a justiça comum. E a maioria dos litígios que são levados para lá são direitos disponíveis, poderiam ser solucionados, por exemplo, na arbitragem. Lendo aqui no slide ainda, sem que haja norma de caráter cogente, visando resguardar os interesses da coletividade. Exige, portanto, o exame da legislação aplicável a cada caso. Então, se o direito está disponível, as partes podem livremente dispor. Perceba que são as partes,
não é apenas uma, são as partes. Tem que ser as partes que podem livremente dispor, né? Sem que haja de caráter cogente, então pode ser solucionado na arbitragem e trata-se de um direito disponível. Vamos adiante aqui no nosso slide, né? Exemplos, relações comerciais, como vimos aqui. Vamos dar uma ampliada nisso. O comércio baseia-se na troca voluntária de produtos. As trocas podem ter lugar entre dois parceiros, comércio bilateral, ou entre mais do que dois parceiros, comércio multilateral. Né? Então, a exemplo de direitos disponíveis são relações comerciais, como vimos já em alguns exemplos anteriores. Vamos adiante. Relações contratuais. Aqui é importante para ampliar esse tema de direitos patrimoniais disponíveis. Relações contratuais. Um contrato, um veículo, um veículo jurídico entre dois ou mais sujeitos de direito correspondido pela vontade, da responsabilidade do ato firmado, resguardado pela segurança jurídica em seu equilíbrio social. Ou seja, é um acordo de duas ou mais vontades. Vamos dar um exemplo agora, um exemplo muito importante para a nossa disciplina, para a nossa aula de juiz arbitral, de arbitragem, né? As relações contratuais, elas são todas disponíveis, ou podemos dizer quase todas disponíveis. Talvez aí 5% não disponível em se tratando de pessoa pública, por exemplo. Mas vamos colocar aqui como todas, de uma forma geral, as relações contratuais, elas são disponíveis. Por quê? Porque o contrato é um veículo jurídico que firma a relação entre os sujeitos correspondendo à sua vontade. Então, a vontade contratual entre as partes é o que predomina num contrato. Como, por exemplo, você vai alugar uma casa. Você, então, fez um contrato, né, que vai se apropriar daquele bem através de um aluguel. Então, você faz um contrato que vai pagar um aluguel, né, para aquele titular daquele bem, e o titular daquele bem vai te entregar o bem dele, para que você possa usufruir daquele bem, se apropriar daquele bem. Logicamente que aquele bem não é seu, mas você tem direito sobre ele. Então você vai ter o direito contratual naquele instante, né, de se apropriar daquele bem. De que maneira? Usufruindo daquele bem. Você vai se mudar para aquela residência, colocar os seus móveis e vai passar ali por tempo determinado conforme o contrato. E temos também as relações contratuais, como, por exemplo, no comércio, né? Nós temos ali as relações daquele que, através de um contrato, te vende um produto, né? Então, você também tem uma relação contratual comercial. Então, os contratos são direitos disponíveis. Agora, a resposta também fica um pouco mais fácil, né? Por que os contratos são direitos disponíveis? Você já pode imaginar, porque as partes podem livremente dispor ali da sua vontade, como, por exemplo, de alugar aquela casa, o proprietário de entregar aquele bem para o locatário e assim por diante em outras relações. Então, eles têm essa liberdade, né, de manifestação de vontade e isso está livre, pode dispor. Eles podem dispor sobre isso. Então, é um direito disponível. E esse direito, se houver um litígio, como, por exemplo, no contrato do aluguel, que é o exemplo que nós estamos dando aqui. Se houver um litígio, pode ser solucionado, sim,
na arbitragem, assim como outros eventuais litígios relativos a contratos também podem ser solucionados na arbitragem, porque as partes elas têm a liberdade da vontade dela contratual, né? Da mesma forma que elas também continuam com essa liberdade de chegar em um acordo sem que haja a interferência de um terceiro, né? Sem que haja uma participação de um terceiro sobre aquele bem, porque aquele bem foi que é objeto daquele contrato, é um direito disponível daquela parte que, através do contrato, firmou ali a vontade das partes sobre aquele bem. Então, pode ser, é um direito disponível e pode ser solucionado na arbitragem. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor faz uma ressalva aqui sobre essa questão contratual para ser resolvido na arbitragem. Temos essa ressalva que é importante vermos aqui. Vamos então ao Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51. Vamos verificar aqui no slide o que diz o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Então, estou rolando a página aqui para chegar até o artigo 51, está no 25, 30, 40, 51. Deixa eu ver aqui. O artigo 51, no inciso 7. Ok, achei aqui. Então vamos ver aqui. Quando é que são nulas, né? Artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais, artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, viu? São nulas, vamos repetir, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais, né? Relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 1, 2, 3, 4, vamos pulando, 5, 6, inciso 7, diz respeito à arbitragem. Olha só, determinem a utilização compulsória de arbitragem. Então, se nesse contrato, né, teve uma cláusula compromissória, arbitral, no caso, né, compulsória, é nulo esse contrato, essa cláusula, né? Nós estamos vendo aqui do que são nulas de pleno direito. Então, quando é nula a cláusula compromissória? Quando, inciso 7, determina a utilização compulsória da arbitragem. Praticamente a pessoa foi obrigada a assinar aquele contrato, mas não teve uma convenção de arbitragem, que é o que nós vamos ver também nas próximas aulas, de uma forma mais aprofundada, digamos assim, né? Então, pode ser nula o contrato, a cláusula compromissória, se ela for compulsória. Então, deixa eu só colocar aqui no slide que nós estávamos nas relações contratuais. Só dessa maneira que temos uma nulidade contratual, né? Mas se no contrato, nas relações contratuais, for inserida uma cláusula compromissória para ser dirimido futuros litígios na arbitragem, nós vimos isso também na aula passada. Quem não assistiu, assista sobre cláusula compromissória. Nós vamos ver também isso, eu acho que na quinta aula ou na sexta, nós vamos ver de uma forma bem mais ampla esse assunto, mas na aula passada já tivemos um assunto sobre isso, já dá para clarear sobre esse assunto aí também, tá? Então, uma cláusula compromissória, né, que diz respeito a futuros litígios para serem dirimidos na arbitragem, só pode ser nula se for compulsória. Se for convencionada direitinho,
né? Foi uma cláusula cheia, que temos cláusulas cheias e cláusulas vazias. Vamos ver sobre isso, né? Se for dentro da regra certinho, não for compulsório, então as cláusulas contratuais, de uma forma geral, podem ser objetos de um juízo arbitral. Temos mais informações, agora chegando nas informações sobre direitos indisponíveis. Então, eu acredito que essas informações vão ampliando mais o nosso conhecimento para que você não caia naquela besteira de decorar o que são direitos disponíveis. Ah, isso, só decorei até aqui. Indisponíveis, tal. Não, para que você saiba analisar o que é um direito disponível, que as partes podem dispor sobre aquele bem, né? E o que são indisponíveis. Então, a chave aqui é você ter o conhecimento para que você possa analisar. Até porque vai chegar um momento em que as partes vão te procurar para solucionar um litígio e primeiro você tem que ver se as partes têm a capacidade civil, né? Depois, se esse direito está disponível, né? E se pode ser objeto de um juízo arbitral. E também verificar se tem ali a vontade das duas partes para inserir ele num processo arbitral. Então vai chegar esse momento em que você se deparar com litígio, vai se deparar com litígio e você vai ter que analisar se ele é disponível ou é indisponível. Se for indisponível, a lei é taxativa, não pode ser objeto de arbitragem. Agora, se for disponível, e eu repito, é a maioria, pode sim ser solucionado no juízo arbitral. Então vamos mais adiante. Tem algumas perguntas aqui já, né? Sendo feitas. Deixa eu pegar aqui, aproveitar e pegar, porque nós já estamos com o tempo corrido, o tempo passou rápido hoje, né? A arbitragem pode ser utilizada no ramo de direito do consumidor? Sim. Sim, porque o direito do consumidor envolve o objeto em si, né, do que tange o litígio ali, ele é livre. Geralmente foi feito, apropriado, né, através de uma relação comercial. E é o que nós estamos vendo, que o importante não é você decorar o que pode, o que não pode nesse sentido, e isso, e aquilo. Não, é você aprender a analisar. Quem fez a pergunta foi a Tatiane. A Tatiane que fez essa pergunta, né? Então, a chave aqui é você saber analisar. Então, vamos analisar, por exemplo, um direito do consumidor. Quem é o consumidor? Quem está consumindo. Consumindo o quê? Por exemplo, um serviço. Uma prestadora de serviço, né, te ofereceu ali, parece redundante, né, um serviço, né, e você então pagou por ele, está consumindo aquele serviço. Vocês tiveram ali uma relação contratual, né? A prestadora fez um contrato com você, onde você vai pagar X por aquele serviço e você então está usufruindo daquele serviço. Como que podemos analisar aqui se está disponível ou indisponível? Tá fácil, né? A prestação daquele serviço, a prestadora pode livremente dispor dessa prestação de serviço? Pode. Ela pode vender por um preço alto ou por um preço baixo, ela pode dar se ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser com aquele serviço. Por quê? Porque pertence a ela aquele serviço. Pertence a ela. Ela é titular sobre aquele bem. Não tem um terceiro, por exemplo, não está alienado, por exemplo, né? Então, está livre. E quem está contratando aquele serviço? Quem está contratando também não tem livremente ali a liberdade de contratar ou não aquele serviço. Uma vez contratado, não tem também a liberdade de negociar com aquela empresa
né? Caso haja um litígio, por exemplo, e de repente a empresa faz uma proposta para ela, como por exemplo, vou dar um exemplo meu. Uma vez eu comprei um tablet da LG, né? E o tablet ele deu um defeito rapidamente. Foi rápido assim, questão de uns 2 meses, estava na garantia ainda. Então, no meu contrato com a fornecedora, a LG, né, dizia que nesse período determinado, se houvesse algum defeito no aparelho, eu tinha direito ao meu dinheiro de volta ou um aparelho à altura daquele que eu comprei. E eu liguei para a empresa, a LG, né? E falei do ocorrido, e eles me falaram: olha, você tem direito a um aparelho ou dinheiro. Não, na verdade, eles não falaram nem do dinheiro, eles quiseram camuflar a questão do dinheiro e falaram que ia mandar para mim um aparelho novo. E eu reclamei, foi isso que aconteceu. E eu reclamei o dinheiro, né? Mas eu tenho a liberdade, por exemplo, de aceitar outro aparelho novo. Ou eu poderia até falar assim: olha, eu não quero nem o aparelho, nem o dinheiro, pode ficar para vocês. Eu tenho essa liberdade, porque eu sou titular sobre aquele, eu posso livremente dispor daquele bem. Mas eu reclamei o dinheiro, falei: não, eu quero o dinheiro de volta, e eles me devolveram o dinheiro de volta. Então você está entendendo que quando você fizer uma análise daquilo que é direito disponível e indisponível, você tem que observar, né, o que as partes podem fazer sobre aquele objeto, com aquele bem. Ele pode dispor livremente daquele bem? Pode. Então é disponível. Ele não pode, por algum motivo, por exemplo, ele está de posse ali de um carro que ele teve um problema com aquele carro, mas aquele carro tem um outro dono também, que foi estou dando um exemplo aqui, um bem que veio de uma herança e que ainda não está deferido ainda pelo juiz, né, sobre como que vai ser a partilha daquele bem, mas ele está querendo de alguma forma, né, fazer alguma coisa com aquele bem, ou vender, ou dar, ou fazer alguma coisa. Ele pode fazer isso? Não pode. Por quê? Porque ele não é titular absoluto daquele bem. Ele não pode dispor livremente daquele bem. Por quê? Porque existe uma outra pessoa que também é proprietária daquele bem. Então, nesse sentido, fica fácil a gente entender por que direito do consumidor você pode sim solucionar na arbitragem, né? Temos mais perguntas aqui, mas eu vou segurar só um pouquinho, porque eu estou vendo que o horário já correu hoje. Foi tão rápido, eu achei. E nós temos que falar ainda sobre os artigos do 13 ao 18. Então, deixa eu correr só um pouquinho aqui. Então, a definição linguística de direitos indisponíveis, agora que é o que nós estamos vendo, não impõe grandes complicações. Por quê? Já que tem-se como indisponível aquilo que, por óbvio, não se pode dispor. Então, na definição linguística de indisponível e disponível, né, no caso indisponível, já fica fácil a gente imaginar o porquê que está indisponível. Porque, por óbvio, né, não se pode dispor daquele bem. Fazer uso dele, né? Uso no sentido, pode até fazer uso, mas não pode dispor dele, não pode vender, não pode emprestar, não pode dar, porque, por óbvio, está indisponível. Tal acepção não se difere em nada, lendo no slide, né, no direito, vez que, neste âmbito, é entendido como indisponível aquilo que justamente não se pode dispor, que é irrenunciável ou alienável. Então, por essas características, a gente já também consegue associar facilmente o que é indisponível, que é o tema da nossa aula de hoje, porque os direitos indisponíveis não podem ser objetos da arbitragem. E nós temos aí o artigo 852 do Código Civil,
que fala sobre essa matéria, né? Mas eu não vou abrir agora não, como eu falei, vamos passar adiante para dar uma corridinha aqui na questão da aula. E eu também quero pegar mais perguntas aqui. Vamos lá. Por exemplo, trata-se de direito indisponível quando se refere a um bem que não se pode vender ou alienar, por exemplo. Aí tem aqui uma figura clássica disso daí. Por exemplo, aquele bem que faz parte de uma partilha, né? Então nós temos ali nessa figura que temos uma casa, um bem, né? Mas temos nessa figura duas pessoas que têm direito a esse bem. Então, se uma dessas pessoas falar assim, olha, eu vou vender essa casa, ela pode? Não. Por quê? Porque a outra pessoa, né, também tem direito sobre ela. E se ela não tiver de acordo? Né? Aliás, não tem nem isso, porque ela faz parte, nesse exemplo aqui, de uma partilha. O juiz é que vai determinar. Então, trata-se de um direito indisponível, né? Tratado usualmente como bem indisponível. Eu dei o exemplo do financiamento, né? O exemplo do financiamento. Você financiou uma casa, né? E o banco é que pagou por ela. Quem é o proprietário, né? Ou a financeira? Né? Quem é o proprietário daquela casa? Quem pagou por ela. Mas você, através de um contrato, pode usufruir desse bem, né? Que está alienado. Ele pertence a outra pessoa. Tanto é que se você não pagar, quem pagou por ela, que foi a financeira, o banco, né, vai reivindicar esse bem. Eu dei o exemplo também do carro. A pessoa compra o carro financiado. Se ela não puder pagar, perceba que o bem não é dela. O banco ele manda tomar o carro. Infelizmente, encosta lá na casa da pessoa, pega o carro, quando a pessoa vê, já foi embora o carro. Então, é um direito indisponível. Ele não pode chegar simplesmente e fazer o que ele bem entender, dispor livremente daquele bem. Então, é um exemplo clássico também, a partilha de bens. Exemplos: direito penal são indisponíveis também. Por quê? Vamos ver aqui no slide. O direito penal ou direito criminal é uma disciplina de direito público que regula o exercício do poder punitivo do Estado, tendo por pressuposto de ação delitos e como consequência penas. Então é o Estado que detém esse direito e mais ninguém de penalizar, né, um indivíduo, por exemplo, penalizar ele o privando da liberdade, né? Uma pessoa cometeu um crime, o Estado tem o direito coercitivo lá, né, de penalizar aquela pessoa e privar ela da sua liberdade, colocar ela na cadeia. Então, o direito penal não pode ser objeto de arbitragem. Por quê? Porque está indisponível, cabe apenas o Estado dirimir sobre aquele litígio. Cabe só o Estado. Então, são exemplos fáceis também de você ver que são indisponíveis. Temos mais aqui o direito dos incapazes, né? São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 18 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir a sua vontade. Então, os menores de 18 anos, aqueles que por uma enfermidade ou deficiência mental não podem exprimir a sua vontade, esses são, por lei, tidos como incapazes. Então, uma pessoa está indisponível, né? Uma pessoa tem que representar esse incapaz e é um direito indisponível.
não pode ser solucionado na arbitragem, porque mesmo tendo o representante dessa pessoa, né, o tutor dessa pessoa para o representar, né, nesse direito desse bem, né, cabe ao Estado também decidir. Também é um direito indisponível. Vamos aqui adiante. O que diz a lei, então? O que diz a lei? Vamos ler aqui o que diz a lei. Então, nós temos aqui, deixa eu abrir a lei. Nós temos aqui no slide, vai abrir a lei 9.307, que é a lei da arbitragem. E nós temos aqui, né, no artigo aqui, no artigo 1º, uma informação sobre tudo isso que nós acabamos de ver. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios de quê? Relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, nós temos aqui, né, no artigo 1º, falando sobre esses direitos que podem ser objetos do juízo arbitral, os direitos relativos, né, os litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Ok, pessoal? Essa foi uma ampliação sobre os direitos disponíveis e indisponíveis, né, para que a gente possa firmar bem esse pilar para prosseguirmos aqui com o curso. E vamos ver agora o estudo dos artigos do 13 ao 18, tá? Para finalizarmos a nossa aula de hoje. Mas antes, deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Nós temos aqui o Erivaldo fazendo uma pergunta. Professor, sendo solicitado a intervenção da arbitragem, solucionado a questão, qual a garantia dada a ambas as partes? Algum documento? Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Me parece que a sua pergunta está se referindo a uma questão de direito disponível que já foi levado para a arbitragem, foi solucionado na arbitragem e qual a garantia que as partes têm agora, né, sobre aquela solução, não é isso? Se for isso, a resposta é que o árbitro, é o que nós vamos estudar agora também, o árbitro, ao chegar num acordo das partes, ou não chegando e ele decidindo, né, ele decidindo a controvérsia, ele vai emitir, ele é obrigado a emitir uma sentença arbitral. Essa sentença, ela é semelhante a de um juiz de direito, tá? É semelhante a de um juiz de direito e não precisa ser homologado pelo juiz de direito. Então, por isso que ela é semelhante a de um juiz de direito. Ela tem o poder de título executivo. Essa é a garantia. Aí, por exemplo, uma das partes não concordou com... Depois, né, na hora concordou, assinou a sentença, deram as mãos, tudo bem. Mas depois uma das partes falou, olha, eu vou voltar atrás. Eu vou dar um início aqui num outro processo na justiça, ou não vou pagar isso daqui que foi acordado, ou alguma coisa do tipo. A parte prejudicada pode ir até a justiça comum, não para dar entrada em um novo processo. Ele vai reivindicar o cumprimento daquela sentença arbitral, que, como eu disse, se tornou agora um título executivo. É passivo de execução. E quem pode agora intervir para garantir esse direito a essa parte prejudicada, aí nesse caso é somente um juiz de direito. O árbitro, quando emitiu a sentença, né, acabou a arbitragem naquele momento. Naquele momento, deu-se um fim no procedimento arbitral.
Então o juiz de direito vai pegar aquela sentença, né, e vai analisar aquela sentença, se estiver tudo ok, conforme a Lei 9.307, né, que é a que nós estamos estudando, que rege a arbitragem, então o juiz vai determinar o cumprimento daquela sentença. E a parte que agora não queria pagar, vai ter que pagar, porque a lei agora garante, né, assegura o direito da parte prejudicada. Então, essa seria a resposta. Ok, Erivaldo está falando isso mesmo, professor, obrigado. Ok. O Dário, professor, nesse caso, havendo um futuro cliente, seria interessante construir um anexo do contrato convencionando a arbitragem? Bom, Odário, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está falando aqui, nesse caso, havendo um futuro cliente, não seria um futuro conflito, por exemplo? Porque um futuro cliente deve ser um futuro conflito, né? Você está falando também de contrato, né, nesse caso. Por exemplo, tem ali um contrato, né? E você quer inserir uma cláusula compromissória. O que é uma cláusula compromissória? Já falamos isso em aulas anteriores, reveja lá, mas vamos repetindo aqui, depois nós vamos ter uma aula só de cláusula compromissória, tá? Mas, resumidamente, o que é cláusula compromissória? Ela é inserida num contrato, ela é autônoma, né? Ela é inserida em um contrato que faz menção que se houver um futuro litígio, aí que eu entendi a sua pergunta, se houver um litígio lá no futuro, as partes já concordaram através dessa cláusula compromissória, como já diz o nome, eles firmaram um compromisso ali de solucionar aquele litígio, se houver, na arbitragem. Então, sim, lógico. E essa é uma dica de trabalho para você firmar parcerias com empresas, né, com pessoas que querem fazer ali uma relação contratual através de vários e vários segmentos. Eu dei exemplo aqui do aluguel, da compra e venda e outros prestação de serviço. Então você pode fazer uma cláusula compromissória, né, e trabalhar com isso, para que a pessoa que contratar o seu serviço, ela vai ter ali um compromisso de, se houver um litígio, nessa cláusula diz, lógico, com a vontade da outra parte também. Se ela concordar, então as partes, ela e o seu cliente, né, eles vão dirimir, se houver um litígio, com você, árbitro, ou na sua câmara arbitral. Aí, no caso, nós estamos falando de arbitragem institucional, ou um árbitro só, o ad hoc, né, o autônomo. Então, seria, lógico, seria uma grande saída aí também para o crescimento também na sua área de trabalho dentro da arbitragem, né? Ok, Dário também está confirmando que realmente essa é a pergunta. Que bom. Temos mais uma pergunta. Temos mais uma pergunta aqui. Bom, nós já estamos chegando ao fim da nossa aula, né? Eu vou pegar mais uma pergunta e eu quero combinar com vocês que essa aula foi um pouquinho longa, né? Acabou sendo... a intenção não era essa, mas o assunto, ele às vezes é tão necessário ser abordado, né? Se faz tão necessário da gente se aprofundar nesse assunto, porque se você parar para pensar, os direitos disponíveis, né? O litígio relativo a direitos disponíveis é um dos pilares da arbitragem. Se você não souber isso, você não sabe nada de arbitragem. Então você tem que ser um avaliador do que é direito disponível e do que é direito indisponível. Você tem que ser esse profissional para saber avaliar, né, de maneira correta o que é e o que não é. Eu acredito que essa aula ficou um pouquinho longa justamente para isso, para abordar isso, para que você consiga realmente
ser esse avaliador, né? Esse profissional que vai conseguir avaliar todos os litígios que chegar até você, se ele é direito disponível ou indisponível. Então, se fez necessário a gente avançar um pouquinho aqui. Eu estou falando isso por quê? Porque eu quero combinar com vocês, até mesmo para deixar para a próxima aula, os artigos 13 ao 18, que é bem simples. Eu vou passar aqui só para vocês darem uma olhada. É muito simples, por isso que, de certa forma, foi intencional, né, prolongar um pouco essa parte, mas eu pensei que ia dar tempo, tá? Para abordarmos os artigos 13 e ao 18. Mas fica para a próxima, dá para a gente administrar tranquilamente isso daí. Pode ver que do artigo 13, nós estamos falando aqui dos árbitros, tá? Do artigo 13 ao 18, fala quem pode ser árbitro e qual a forma que se dá aos árbitros. Então tá fácil, tá? Até mesmo nessas explicações eu já falei várias vezes, tá muito fácil. Então é um tema que não é nem longo. Na próxima aula eu pego ele, somado com os outros artigos, e a gente vai continuando aqui as aulas. Pode ser assim, pessoal? Porque se fez necessário um pouquinho, né? Um pouquinho dos direitos patrimoniais disponíveis e também das perguntas que estão sendo de grande importância agora também no final dessa aula, né? Para que possa ser mais clara ainda a questão dos direitos patrimoniais disponíveis. Eu vou até sugerir que quem quer fazer mais alguma pergunta, faça agora, porque aí a gente encerra com as perguntas. Enquanto isso, eu vou pegar aqui a pergunta da Tatiane. É necessária a participação pessoal das partes no procedimento arbitral? Com toda certeza. É necessária, e se não houver a participação das partes no procedimento arbitral, não há procedimento arbitral. Porque o procedimento arbitral, aí eu volto a falar dos pilares do procedimento arbitral. Quais são os 3 pilares que eu falei aqui hoje? Eu falei dos litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, que é o que nós nos debruçamos aqui hoje para deixar bem claro essa parte. Falamos da autonomia, da vontade das partes. Todo procedimento, desde o nascimento do procedimento arbitral, da instituição do procedimento arbitral até o fim, tem que ter a participação das partes, porque se não tiver, não tem procedimento arbitral. Inclusive, esse procedimento ele pode ser completamente sujeito à nulidade se não houver a participação das partes. Então tem que haver. Vou dar um exemplo. Eu falei aqui, acho que foi na primeira aula, eu falei que o procedimento arbitral ele tem um prazo para a sentença. Esse prazo ele pode ser, por exemplo, prolongado, né? Mas a priori, quando se faz a convenção para dizer as regras que serão convencionadas ali no procedimento arbitral, e é por isso que eu falei que um dos pilares é a equidade, né? A equidade, por quê? Porque nós estamos em um curso de arbitragem por equidade e não por direito. Que se fosse por direito, todos vocês teriam que ser advogados. Mas a arbitragem, na sua maioria, é por equidade mesmo. Quase não se usa o direito. O direito é mais uma garantia que a lei da arbitragem dá, caso as partes se sintam a necessidade de usar o direito, como, por exemplo, um direito internacional, né? Mas voltando aqui a falar sobre a instituição da arbitragem, então, desde o início da instituição da arbitragem, tem a vontade das partes. As partes, perceba que não há procedimento arbitral se as partes não concordarem. Então, já começa com a vontade das partes.
Depois, as partes vão escolher as regras. Está aqui no artigo, vamos ver aqui, olha só, no artigo 2º, no parágrafo 1º, está aqui na lei, olha só. Parágrafo 1º. Poderão as partes escolher, perceba que agora as partes que escolheram levar o litígio, elas estão agora escolhendo o quê? Livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação nos bons costumes e a ordem pública. Se ela escolheu por direito, olha só que agora é elas que estão escolhendo também quais são as regras. Perceba a participação delas. No parágrafo 2º, poderão também as partes convencionar, perceba, olha as partes de novo, convencionando, escolhendo, né, que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais do direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. E aqui estamos já falando um pouco da equidade. Então perceba que as partes escolheram levar, né? Se não houver essa concordância, não tem procedimento arbitral. As partes agora estão escolhendo as regras, se é por direito ou por equidade, conforme os parágrafos 1º e 2º, e depois temos as partes do início ao fim da lei. Todo o procedimento e envolvimento das partes. Então as partes são fundamentais. Ok, Tatiane? Vamos ver mais perguntas aqui para finalizarmos agora a nossa aula de hoje, né? Bom, Jundiara, como documento pode ser reconhecida? Bom, eu falei na resposta do Erivaldo, não foi? Na resposta do Erivaldo, eu falei que a sentença, né, depois de lavrada a sentença, as partes vão assinar, o árbitro vão assinar, todos reconhecidos, firma direitinho, tá? E a partir daquele momento a própria lei já reconhece como um título executivo. Então está passível de execução. Se não houver um cumprimento das partes, um juiz torgado pode decidir para que a parte, sim, cumpra o que foi acordado naquela sentença arbitral. Então, essa seria a resposta. A Tatiane está fazendo mais uma pergunta. Quando vocês forem fazendo perguntas, eu vou respondendo aqui, porque está passando poucos minutos na aula, não tem problema, né? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode fazer para a gente finalizar, tá? Então vamos lá. Voltando à cláusula compromissória. Ok, Tatiane, vamos voltar à cláusula compromissória. A mesma poderá ser ajustada verbalmente? Nunca. Nunca poderá ser ajustada verbalmente. Por quê? Vamos lembrar da regra. Qual é a regra? Nós estamos em um procedimento que tem regra. Qual é a regra? A lei de número 9.307. Então, nada que estiver fora da lei pode ser feito. Nada. Tudo tem que estar dentro da regra, da doutrina, né, que é a lei de número 9.307. Então, sobre isso daí, o que diz a regra? A regra diz que, vamos ver aqui, da cláusula compromissória, né? Estou rolando a lei, né, para chegar aqui nesse procedimento. Então, nós temos aqui, deixa eu ver que eu não fiz anotação para isso, então é normal que eu não ache assim de primeira, mas vamos achar. Dos árbitros, ok, compromisso arbitral, ok, pronto, está aqui. O artigo 8º, né, diz aqui, temos a regra da cláusula compromissória. Nunca pode ser verbalmente, porque o artigo 8º diz aqui, a cláusula compromissória é autônoma, tá? Primeira característica da cláusula compromissória. Em relação ao contrato, então ela é
como se fosse um contrato à parte, tá certo? Ela é autônoma em relação ao contrato, em que estiver incerta, de tal sorte que a nulidade deste não implica necessariamente na nulidade da cláusula compromissória. E aí diz mais, parágrafo único, caberá ao árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem ou do contrato que contém a cláusula compromissória. E aí no artigo 9º diz o seguinte, o compromisso arbitral é a convenção através das partes, aliás, aqui não interessa, é mais essa parte mesmo. Então veja que a cláusula compromissória, ela é tipo um contrato, ela é autônoma, tá? Ela tem que ser inserida nesse contrato de forma escrita, ou em um documento apartado, ou no próprio contrato, só que em negrito. Em negrito, né, é aquela fonte que deixa mais escura, né? Então tem que estar bem claro. E nessa cláusula compromissória tem que constar a vontade das partes. Então é uma prova que as partes escolheram a arbitragem para solucionar futuros litígios. Não só escolheram, mas escolheram também as regras. E aí volta tudo aquilo que a gente já viu. Então nunca pode ser verbal porque não tem como comprovar isso. Tem que ser em documento e a regra diz, e é bem clara, tem que ser num documento ou apartado ou num contrato, só que em negrito. Então tem que ser por escrito, ok? Jundiária está dizendo ok. Dário também. Ok. Tudo bem, acabaram-se as perguntas. Pessoal, está combinado então. Deixa eu voltar aqui agora, visualizar. Ok. Bom, então vamos combinar na próxima aula, vamos abordar os artigos do 13, né, ao 18, porque, como eu falei, são passagens mais simples, rápidas de se tratar, tá bom? Não terá prejuízo nenhum. E esse assunto eu acredito que foi de grande importância e foi necessário a gente extrapolar um pouquinho sobre ele, né? Eu acredito que foi necessário e eu acredito também que ajudou bastante. Você pode rever depois a aula ou continuar pesquisando extra o curso para que você possa crescer cada vez mais aí no entendimento do que pode ou não resolver na arbitragem, nos procedimentos, né? Pessoal, Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos encerrar e a nossa próxima aula já é depois da manhã, né? Já é na quarta-feira, tá? Então, quarta-feira, eu aguardo a participação de todos. Que Deus abençoe a todos vocês e tenham uma boa noite.